minha irmãos, povo de minha terra, riba mais. Essa semana está mais cheio. Luta política é uma luta contínua. Nunca vou por pensar como o terminal já. O nem fica sempre decepcionado para falar como é que deixa governar, é tudo ele governa. Se pensa que uma luta política tem fim. E uma luta constante, porque mais democracia que não tem, mais democracia que não existe. E aquilo que dizer uma luta constante de aprimoramento, cada vez mais na busca melhorar a vida política. Me se começar com esse assunto quinto que tem essa semana sobre introdução de ensino de árabe na sistema de ensino de Guiné-Bissau. Me se fala só como aquela lá é que não custa nada que não tem que alarmar, e criar alarme ou pânico, para ver como própria na Constituição e prevê-se não está protegido no Estado, está protegido para ver um Estado laico. Então, introdução de árabe é uma qualquer língua. Você vê como é que está vindo na mente, primeiramente, a hora que não fala árabe, não está associado já com a religião muçulmana, não está associado com o Corão ou Islã. Então, Islã é outra coisa, Islã e religião muçulmana, mas língua árabe é uma língua, uma chinês, uma língua, uma inglês, e próprio é uma língua latim, que muito embora uma língua morta, hoje no Vaticano é que está papiado, mas é só que a língua está ligada também com a religião. A religião cristã está ligada completamente com o latim. Textos originais de Novo Testamento está escrito, e traduzido primeiro, está escrito na grego, mas primeiramente traduzido para latim. Latim foi a primeira tradução de coisa. A Bíblia também foi traduzida primeiro na latim, depois agora, é como se chega em outras línguas. Então, mangas de textos, mangas de documentos históricos de igrejas, está tudo na latim. Então, latim é uma língua muitíssimo conectada com a religião católica. Mas não está estudado na Guiné-Bissau. Não está estudado, pelo menos tem tempo que eu estudar no liceu, e tem a língua latina no liceu. Mas e continua a ser só língua opcional. Então, tem opção entre que outros que sabem pouco e que como se estuda. Nunca é ser objeto de conversão do nosso Estado para ser um Estado católico, só pelo fato de como não estudar latim. Pensa como a mesma coisa também com o árabe. Árabe se introduzido na Guiné-Bissau. E cada ser instrumento de conversão do Estado de Guiné-Bissau para Islã. Porque como no artigo 130 está muito bem explícito, onde que esse artigo é um dos pedras fundamentais, aquelas pedras fundamentais de nossa Constituição. Na Constituição e malgoz, e sagrado, mas é parte mais sagrada, essa parte mais malgoz, onde que a linha vermelha é o que passa. Então, um deles é laicidade de nosso Estado. Então, se árabe introduzido no sistema de ensino na Guiné-Bissau, acaba sendo uma simples língua. E cada cedo, quando foi árabe, ela vai ensinar meninos lei Corão, por exemplo, que ela acaba por ser, porque ela não vai contra o próprio princípio de laicidade do nosso Estado. Um dos princípios que está regindo a laicidade de um Estado é de separação completa entre poder político com religião. E cá por perto não tem nenhuma circunstância. Então, para ver que lá por nunca mesmo o cara vai ensinar a ler Corão na escola do Estado. O cara vai ensinar a gente para ver como é ensinar, aprender árabe. Não. Que lá não ser em nenhuma circunstância para ver como. Mesmo que o ministro próprio vai ser assim, e cá por ver inconstitucional. E que só inconstitucional para maneira normal, mas inconstitucional com grande ênfase para ver como aquela é parte da Constituição que está tocado. Uma fazer 1001 revisão, faça calor, faça chuva, que lá está tocado, que está revido, que está aquelas pedras fundamentais que está ficando fixo lá. Então, laicidade do nosso Estado é aquela. Então, porque ela por alarmar que aquela.
PA tem o seu objeto de campanha de tentar mostrar a gente como se profecias estão a cumprir. Que é que fala a gente de como tentar conectar um certo grupo de políticos com uma religião. Claro, mas esse princípio de ensaio de conversão do Estado de Guiné-Bissau. Mas me se fala como aquilo nunca cana sério, nunca mesmo. E cá por aí não. Mesmo que o ministro me ensina tão próprio, cá por aí fazer. É inconstitucional, e cá por sério. Aqueles aliados que estão lá, aquelas provas que tem que dar a prova, aquela. Políticas públicas meta parte também de poder executivo, mas só que sim, constitucional, e cá por passar, e cá por continuar. Então, aquilo que me se fala, boss. Então, e cá tem nenhum tipo de motivo de alarme. Aquela cana chegar a língua árabe, a ser uma simples língua também, suma inglês, francês, latim próprio também. Que não está estudando, como fala, aquela que vira andano católico. De continua a ser opcional. Quem começa a estudar árabe, vem estudar árabe simplesmente, mas can ensinar raça, ou lei Alcorão na escola. Se uma que can ensinar lei para ver latim, ninguém can ensinar por raça Pai Nosso, ou por raça Ave Maria, ou para orar, ou por aí. Então, para ver como se não sei, daqui a pouco, o Baloveres também falou também como a gente está tendo problemas na Yandacabás, precisar de intervenção do governo para fazer alguma coisa para então. Cristões também falou também como tem problema de estudar teologia, é minha intervenção do Estado. Então, que lá botar na firi, que o princípio de laicidade, que como falamos, como está regido para total separação entre poder político com o Estado, poder político com religião. Então, aquelas coisas que nunca can chegar de cedo. Acabou pânica para ver como é. E que aquela que não fala voz, e que aquela que nasceu. Então, outra coisa também é mandado de prisão para o ministro de transporte que ocorre. Acho que nós tudo não deve obediência à lei. Ninguém que está acima da lei. Mas qualquer alguém que iara a lei, e tem que levar de maneira normal, ou de maneira correta, ou de procedimento legal para prender ou para ir a pagar a justiça. Então, mas dessa maneira não se viu como na qualquer parte do mundo tudo quem que não exerce poder, aqueles que não exercem poder público, aqueles que não exercem poder de Estado, poder público, está protegido, que não está falando de imunidade, está protegido. Para quê? Que imunidade? Ou que imunidade para quê? Para quem que não exerce poder público vai sofrer coação própria de poder. Aquilo que manda está protegido. Ou aquilo que significa como e que está cobrado, e que está dado, e que está responsabilizado para qualquer coisa que faça de errado. Então, está responsabilizado, mas tem procedimento que está seguir para responsabilização. Então, isso é uma coisa como um juiz. E aquele que está mandando, e aquele que está acima da lei. Mas se tem problema, tem procedimento que está seguir para aprender. Mesma coisa também, ele estuda triste, próprio Montesquieu. Eu queria os princípios de separação de poder. Separação de poder funcional do Estado. Funciona só no aspecto funcional que está separando, mas é tudo harmonicamente, junto. Então, e cá falar como o judiciário está acima de legislativo, nem legislativo acima de executivo, nem executivo acima de judiciário. Então, mas tudo junto e está trabalhando separadamente junto. Cada quem está resolvendo. Outro está legislar, outro julgar e outro executar. Então, e que tem nada de falar como não manda filho, não mostrou como a mim que está mandando ali, ou a mim que está fazendo tudo. Aquilo lá, e que está contribuindo nada para fortalecer a democracia, mas muito pelo contrário, está contribuindo a fragilizá-la. Então, para ver aquilo que manda, não pode pensar como pelo fato como a mim está a exercer poder judiciário, então pode fazer qualquer coisa como isso. Se me preocupa no estado de Guiné-Bissau, que lá não tinha mais só. Talvez alguém tenta fazer uso político de judiciário, tenta fazer aquilo para provar o mundo de como a Guiné-Bissau está numa anarquia, para poder continuar a defender que essa tese que o desenho que o PAG está a desenhar sobre Guiné-Bissau atual. Então, mais ou menos isso. Então, para ver aquilo como se fala, como me se também dá alguns conselhos para no governo e no presidente. Governo, por exemplo, o ministro de educação acha como se dever que tem
e de país sair bem ao público para vir dar uma conferência de imprensa para esclarecer a opinião pública sobre essa especulação sobre as línguas árabes que a gente pega, tenta desinformar a gente. Então, mais ou menos tem que fazer uma coisa dessa. De que deixa a gente na pânico, não falar papia, que carico. Então, o governo tem que ativar, vamos falar bem em outra hora, mas tem que ativar esse poder de comunicação para se interagir próprio com o povo. Eu comecei também, começa a momentos para ter criativos de pânico, para ver como vão atacar para tudo lá. Então, a gente tenta sempre fazer gente para acreditar nessa profecia. Então, de profecias perversas que tem. Então, e mais ou menos isso. E quanto à crítica de peagem, sempre crítica de peagem, sei que é bem-vindo para ver, não quero respeitar essa crítica para ver como. E que essa não contribui para a democracia. Essa corrente que queria, de negacionismo, negar resultado eleitoral. Então, aqui, comícios querem fazer tudo, teatro querem fazer ali, crítica ali, que aquilo, que futuro daquilo, nada. Porque se o cara queria para o terreno, para a democracia poder fluir, ou para a democracia poder operar livremente, como é que o bem, que o bem fala gente amanhã? Ora que o bem ganha poder, que é na fazer também mesmo coisa que não fazia hoje, como a minha parente brasileira está falando, negacionismo. Como você está negando para destruir a democracia. Então, essas críticas que domingo não faz, esses comícios que não faz, e que tem cabimento, para ver antidemocrático. Ele próprio ainda seta jogo. A hora que seta jogo, regras de jogo e submeter, aí agora está começando a avançar com o jogo para poder próprio ter sentido do que aqui não vai. Para caso contrário, que está contribuindo para a democracia, mas sim está destruindo a democracia. Então, aquilo é mais ou menos, mesmo da domingo, qualquer futuro que pensa como esse teatro, tudo que não faz, ou esse comícios que não fazem, qualquer futuro daquilo, e acha como que ela pode bem reconduzir dia a exercer poder público. Se não exercer poder público, qualquer campo que tem para exercer, né? Suma que campo eliminar tudo e não criar regras anarquistas de destruir aquelas regras democráticas, como agora que pode bem fazer. Então, é mais ou menos. Então, do resto, não encorajar o governo para continuar, para ter foco, nunca distração. Para Deus abençoe a Guiné-Bissau.